Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Estamos aqui continuando o nosso dia do segundo encontro do NUGED, né? Extremamente proveitoso e rico, né? Tivemos a palestra de abertura de manhã e agora no início da tarde, né? Então, esse é o terceiro evento do dia. E nesse terceiro evento, a gente está uma parceria do projeto de extensão Luz Câmara e FJ em Ação, o NEABI, né, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e o NUGED, né, o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual. Então, vou me apresentar, né, depois a professora Joyce vai te apresentar, representando o NEABI, né, vou falar do Luz Câmara, do projeto Luz Câmara, e depois a gente passa a palavra à Rani e vai ordenar a mesa. Então, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Saião, sou professor de Educação Física do IFJ Campus Paracambi e coordeno o projeto Luz Câmara e IFJ em Ação. Né? Vou fazer rapidamente a autodescrição. Né? Eu sou branco, né? Tenho 53 anos, meu cabelo é bem curto, uso óculos, estou sentado na sala da minha casa, né? Uma parede branca, um vaso de planta à minha direita, né? O projeto Luz Câmara em Ação, ele já existe desde 2018, né? Inicialmente, né, quando estava presencialmente, ele percorria escolas do município, escolas estaduais e municipais, uma parceria com as escolas estaduais e municipais do município de Paracambi, né? E levava filmes para realizar cine debate. Então, ia nas escolas, né, projetava um filme e fazia debate. Então, às vezes com uma, duas turmas, às vezes no auditório da escola. Quando a pandemia iniciou, nós reformulamos o projeto e passamos a fazer online. Né? Então, né, pela dificuldade de passar um longa-metragem, começamos a trabalhar com curtas-metragens. Então, sempre passando curtas-metragens em cima de matemática, e aí com convidados, né, pessoas não só ligadas ao IFRJ, pessoas de fora também, né, e fazemos um debate sobre essa temática. O NEABI também é um parceiro, então vou passar a palavra a Joyce para ela se apresentar e falar um pouquinho do NEABI. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Joyce. Também vou fazer minha autodescrição. Então, sou uma mulher branca, de cabelos compridos, uso óculos vermelho. Hoje, né, porque eu tenho uma coleção de óculos. Cada hora eu estou com uma cara diferente, mas hoje eu estou de óculos vermelho. Eu estou aqui na minha sala, minha parede é verde kiwi, eu também estou de verde. Aqui tem uma beiradinha de um quadro, que é o Outeiro da Glória, mas vocês só vão ficar vendo um pedacinho do meu quadro. Sou uma mulher de 50 anos, recém-feita, então sou uma recém-cinquentona, que adoro uma bagunça, uma provocação no ambiente escolar, por isso mesmo eu participo do NUGEDES, do Núcleo de Educação Ambiental, do NAPNE, e hoje estou aqui na representação do NEABI, que eu tenho a honra de já ter sido coordenadora, depois membro, e agora sou vice-coordenadora. Então, o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, é um marco histórico, né, da política educacional, né, no Brasil, marca historicamente o Brasil, marca também a história do Instituto Federal do Rio de Janeiro e marca a história de cada um de nós, membros desse núcleo, com muita honra, em atividade desde 2015, fazendo com o melhor estilo possível grandes provocações. Uma das marcas do nosso NEABI, do Campus Paracambi, estabelecermos e fortalecermos parcerias, né? Por isso a gente já está caminhando para o 10º evento, 10º encontro NEABI, então a gente está sempre fazendo alguma tarefa, além de participar das tarefas e das missões dos demais núcleos, como é hoje o exemplo. O evento é do NUGEDES e a gente está aqui na parceria do Luz Câmara com o NEABI. Então, uma honra. Meu contato para iniciar essa conversa aqui foi através do Rodrigo Veloso, um parceiro que eu tive o prazer de conhecer no Fórum Social Mundial, né? E foi ele que se articulou para trazer as demais convidadas, que com certeza vou deixar para a Rânia falar, mas eu quero agradecer enormemente a presteza com que o Rodrigo aceitou, né, participar. Eu fico muito feliz que esses encontros tão potentes, como foi o Fórum Social Mundial,
tenha deixado essa semente que agora a gente colhe esse fruto. Então, agradeço muito. Em relação à Rani, eu quero dizer também algumas palavras. Ela é, com muita honra e felicidade, aluna da nossa pós-graduação em Educação e Diversidade. Um monte de nós aqui é professor dessa pós, e eu e Roberto Saião tivemos o prazer imenso de entrevistar essa menina, que é pura potência. Vocês ainda vão ouvir falar muito dessa menina, mas muita coisa. Então, eu passo a palavra para ela, que vai mediar essa nossa conversa aqui, como o Saião falou, é um cine-debate, né? Então, foi um bate-bola para lá e para cá até a gente escolher o melhor filme, que não falta obra, felizmente, né? Não faltam obras para trazer essa temática para o ambiente escolar, a temática, né, original do nosso evento aqui. Então, apesar da dificuldade de a gente encontrar uma que fosse assim, com aquela cara de perfeita, a gente chegou à conclusão, e eu vou passar, então, as honras da casa para a magnífica Rani, que vai conduzir a partir daqui. Forte abraço a todos. Agradeço, né, o convite, antes de mais nada, e também, sobretudo, as palavras de admiração. É super recíproco. Espero acreditar também nessa potência que vocês acreditam em mim, né? Enfim, toda uma dificuldade enquanto uma pessoa negra. Mas, enfim, queria desejar boa tarde e boas-vindas a todos, né, que estão presentes em mais um evento da programação do segundo encontro no GEDS, né? Hoje, agora, no Cine Debate. Uma honra estar aqui fazendo essa mediação, uma honra poder conhecer o Rodrigo, a Tayane e a Alessandra, né, que a gente vai conversar mais à frente. Me chamo Rani, como a professora Joyce falou, eu sou estudante do IFRJ de Paracambi, no programa Lato Sensu em Educação e Diversidade. Agora fazendo um pouco da minha autodescrição, né? Sou uma pessoa negra de pele clara, com cabelo black tamanho mediano, armado, ele é claro. Estou com tatuagens visíveis na mão direita e nos braços. Tenho 30 anos, estou usando um relógio, um anel, e estou vestindo uma camisa verde azulada com listras horizontais brancas. E o ambiente aqui que está aparecendo em minha volta é um ambiente de parede branca, assim, sem nenhuma diferença de fundo, tudo mais. Bom, hoje, como a gente já conversou, vamos apresentar um curta, e depois desse curta vamos fazer um cine-debate sobre esse filme. O filme é Território de Mim, do Igor Araújo, né, que fala um pouco do território de violência, né, a busca por um espaço seguro da população LGBTQIA+, reaprendendo o significado de família, amor, respeito, né, e como a gente, né, essa população, redescobre e ressignifica as dores do passado, buscando o direito de viver plenamente com os seus pares. Então, antes da gente apresentar as pessoas que são convidadas, eu queria que a gente passasse o filme, para assim a gente passar a palavra a elas. Tudo bem? Então, vamos seguir. Sanderson que vai compartilhar, certo? Perfeito. Nunca ninguém me fez essa pergunta. A maior violência que eu acho que eu me permiti foi viver à custa da aparência pelo que os outros queriam que eu fosse. Em todos os momentos da minha vida. Não existe território seguro. Existem momentos de segurança. Então, eu falo que essa cidade me cuspiu e eu nasci dela. Eu vi uma travesti. De certo modo, eu me via nela. E eu me questionava, por quê? Acho que mais do que você procurar uma teoria, ler sobre, quando você se reconhece em alguém, que alguém é igual a você, ou você se reconhece como igual àquela pessoa,
acho que te dá muitas respostas. E era isso sempre que eu via, assim, e era sempre o que me dava medo. Eu penso, por que que me atingiu tal palavra? Não, eu não posso ser isso. Eu tenho medo de ser isso. Olha como que tratam pessoas assim, eu não posso ser isso. Toda na minha vida, acho que eu conto 6 tentativas de suicídio. Quando eu era criança, eu enxergava um muro, os meninos estavam do lado, e eu não estava daquele lado, eu estava do outro. Mas que lado que era esse que eu estava? Eu não sabia. Eu era uma criança gorda, eu era uma criança com cara de nerd, super inteligente, que se escondia atrás dos livros para tentar se esconder de todo mundo, para que ninguém percebesse meu corpo. Mas também eu não tinha abertura. Então, com quem eu ia falar? Com a professora na escola, com os amigos? Não, não tinha ninguém. E aquilo ficava dentro de mim, eu guardava para mim. Eu acredito que se eu não tivesse começado, talvez eu já teria morrido. Porque eu cheguei num ponto da minha vida que eu não queria mais aquela vida que não era a minha. Eu estava cansado de me olhar no espelho e não me reconhecer. Eu estava cansado de... acho que para além do físico, o íntimo é muito... A vontade que eu tinha era como se fosse uma prisão. A vontade que eu tinha era de enfiar uma faca em todo o corpo e me tirar de lá de dentro. Tinha muita vergonha de entrar no banheiro feminino. Então, eu só ia no banheiro na escola quando eu via que não tinha nenhuma menina lá dentro. Então já aconteceu o caso de eu mijar na calça, de eu ir voltava para a escola mijado. Quando acontecia de eu entrar e ter alguém lá dentro, eu não fazia, nem respirava para ver que eu não estava lá dentro. Eu sei literalmente na pele o sentimento que é quando você é diminuído pelo seu gênero, quando você é diminuído pelo genital que você tem, quando você é diminuído por ser quem é. Eu sempre tive essa sensação de erro com a minha família. Eu sou o erro, eu sou o peso, eu sou o problema. Quando eu tive 12 anos, eu tive câncer. Minha família parou para me cuidar. Minha mãe parou, minha irmã teve que parar a vida dela para cuidar de mim. Quando eu tive 15 anos, minha mãe morreu. E aí minha irmã teve que parar a vida dela para me acolher e ir morar com ela. Quando eu tive de 18 para 19 anos, eu descobri que eu tinha HIV. Então, de novo, eu era um problema. E aí sempre foi assim, essa sensação de erro atrás de erro. Quando eu comecei a me vestir com roupas femininas e adotar o nome, foi o problema para minha família. O problema não era ser gay, o problema não era se relacionar com homens. O problema era se vestir como mulher e que os outros iam pensar. E aí, a maioria das transfobias, piadinhas que eu sofri era dentro de casa, não era fora. A depressão que eu tinha foi aumentando, foi aumentando e foi aumentando. Vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Politicamente falando, gritar a plenos pulmões que eu sou um homem trans é muito importante. Mas se eu tivesse outra qualificação para me dar, eu seria só o Klaus. Eu não queria ser visto nem como homem nem como mulher, simplesmente o Klaus. Porque o que eu vejo de homem hoje na sociedade, eu não quero nem de perto parecer com isso. Quando eu não sabia que era homem trans, eu me identificava como lésbica. Então era o ambiente onde eu me sentia menos deslocado, mas também não era aquilo. E meu pai não aceitava isso de jeito nenhum. Mas ainda meu pai ainda tinha aquela política: te amo demais, mas para continuar te amando muito, quero te amar de longe. O meu pai faleceu. Eu acho que foi até o que me deu o gancho de falar. Eu não queria ter que explicar para ele em algum momento na vida, por exemplo, a questão da transição, porque eu sei que ele não ia entender. Eu acho que isso ia atingir muito mais a nossa relação, que já era difícil. E acredito que talvez o meu pai não me reconhecesse mais. Então eu falei assim: olha, meu pai morreu, pronto, agora eu vou fazer minha transição. O fato de não ter tido um pai, um exemplo masculino, falar que essa ausência é o que provoca o fato de você ser uma mulher trans, travesti ou gay, não é a ausência. Indiferentemente do pai estar lá ou não tá, a pessoa é o que ela é. Eu tive exemplos de merda. Essa é a questão. Eu tive exemplos de merda de exemplo masculino. Fala que assim, eu não tive um exemplo. Eu vi um pai que era alcoólatra, que se tornava violento. Uma vez ele virou para mim e falou assim, que meu destino era muito triste. Que era cadeia para ele, cemitério para minha mãe e FEBEM para mim. Eu ouvi isso com 9 anos de idade.
Então, quando você é LGBT, você aprende a temer o homem. E aí você aprende a temer o homem desde a figura do seu pai e do seu irmão. Eu cortei meus pulsos dentro de casa, acabei desmaiando e não cheguei assim a sangrar, acertar, né, a artéria, mas eu acordei no outro dia com a minha família me brigando comigo, porque que eu tinha feito aquilo, que a casa estava toda ensanguentada, tinha um monte de faca em cima da mesa, que eu era louca, que eu estava chamando atenção, e depois eu lembro da minha irmã falando assim, você ainda se arruma, vai trabalhar, que senão você ainda vai perder seu emprego. E aí eu lembrei de um movimento, um grupo feminista que eu fazia parte, um coletivo, lembrava de cabeça o telefone de 2 pessoas e foi para quem eu dei para ligar. E aí esse grupo, essas meninas que foram e me acolheram no hospital. Dali eu já paguei, eu lembro que eu proibi a entrada da minha família dentro do hospital e 3 dias depois eu recebi um SMS que eu estava expulsa de casa. Suas roupas estão aqui separadas, passa para pegar quando você quiser. E eu nunca mais voltei. Eu não saí de casa, eu fui expulsa. E ter sido expulsa foi uma liberdade. Então agora eu vou ser Helena 24 horas. Por mais que eu não queira, eu falo e eu existo. E só a minha existência já faz toda a diferença, porque as pessoas começam a ter contato com coisa que nunca tiveram. Eu quero poder ir e vir em todos os lugares, qualquer hora do dia ou da noite. Eu quero que a minha esposa saia de casa e eu não tenho que ficar preocupado se é dia de jogo. E ela vai ter que sair de dentro de um vagão que também é dela, porque tem uns caras lá. E eu não sei se eles podem olhar para ela e achar que aquele lugar não é dela ou que ela não tem direito de ser quem é. Uma mulher trans e travesti tem expectativa média de vida de 34 anos. Eu tô com 30. Eu tenho mais 4 anos na minha conta, entre aspas, sabe? E aí, com tantos marcadores na minha vida, ser expulsa de casa, ter HIV, ter uma péssima relação com a minha família, aliás, relação nenhuma, não ter conseguido terminar a faculdade por causa da questão de nome e gênero, e ainda poder planejar um futuro, eu acho que já é uma conquista muito grande. Uma coisa que eu sempre falei muito com a Lena. A Lena andava de cabeça baixa. Ela andava olhando pro chão. E eu catava a mãozinha dela e falei, levanta a cabeça, filha, olha pra frente, não olha pro chão. E aí eu tive que ficar falando. Até que hoje eu falo com ela, Lena, melhora essa cara, tira essa cara de nojo da cara. Porque ela anda, ela olha pra frente e ela olha e encara as pessoas. Ai, tanta coisa. A cumplicidade, a segurança que eu tenho nele, o modo como ele me olha, o modo quando eu me acho uma merdinha e ele fica ressaltando minhas qualidades, que eu sou linda, que eu sou perfeita, como ele me surpreende, como a gente conversa. Foi 1 ano pelejando para levar essa mulher para casa. Foi difícil de aceitar que alguém podia me amar, que eu não era aquele erro que minha família falava. Hoje eu tenho meu relacionamento com o Klaus e ele fala, você é minha família, mas até pouco tempo atrás eu não aceitava, porque para mim eu tive que quebrar toda a noção de família que eu tinha na minha cabeça, desconstruir isso e fazer ela ruir dentro de mim, porque família era algo que me causava dor. Eu não quero um outro nome para minha família. Eu não quero um outro nome para meu filho ter que me chamar porque ser pai, o pai que eu tive foi horrível e eu não quero que meu filho me chame de pai. Não, eu quero que meu filho entenda que o pai dele, como todos os outros pais, ele pode ser diferente. Ainda é difícil pensar que, nossa, eu estou construindo uma família com o Klaus. A gente pensa em ter filhos, a gente já escolheu o nome dos nossos filhos. Não há problema nenhum em ter uma família, sabe? Em querer ter uma família. É um modelo tradicional? É. É um modelo falido? É. E aí essa questão que o Klaus muito fala, que é de remodelar essa questão da nossa família, remodelar as relações que nós temos. O Klaus é um homem trans, a gente pensa que talvez ele possa engravidar. Como que vai ser isso? Como vai ser essa gestação para ele? Como que vão ser os aparelhos de saúde a qual ele vai fazer acompanhamento do pré-natal? Como que vai ser a questão de licença maternidade? Eu vou tirar ou ele vai tirar? Sendo que nosso gênero já vai estar trocado em nome e documentação. Ele é o pai, só que ele que engravidou. Ele vai ter algum período que ele vai poder descansar por causa da questão de parto? Eu sou mãe, mas eu não engravidei. Mas eu vou tirar a licença maternidade e acompanhar a criança durante os 6 meses? Como que vai ser isso? A gente não sabe.
A gente não sabe nem se, por exemplo, ele vai conseguir ter um parto no SUS. A pessoa que está ali nos meus documentos, na verdade, ela nunca existiu. E eu costumo dizer que hoje é a mesma coisa. O Klaus não existe para o Estado e a pessoa que o Klaus tem nos documentos também não existe mais. Eu sei quem eu sou. Eu sei o homem que eu quis construir, o cara que eu sou, o marido que eu sou, o filho que eu sou. Eu quis enfrentar esses medos. E é doloroso, é doído, não é fácil. Mas eu acho que é o melhor caminho. Não existe território seguro para travesti. Não existe território seguro para mulher trans. Quando o Brasil é o país que mais mata travesti e trans no mundo, sabe? Então não existe território seguro pra gente. Diferente das meninas, a partir do momento que a testosterona fez o que ela tinha que fazer no seu corpo, a gente não tem um foco direto de agressão, entende? Talvez o que pegue mais para mim seja mais numa questão de classe, de raça. Eu tenho mais desconforto com isso do que propriamente em ser um homem trans. Tira tudo aquilo que a sociedade te disse que é ser homem, tira tudo isso que te ensinaram que ser mulher é isso. Olha para dentro de você e vê se você sabe ainda quem que você é. Quem é você no meio de tudo isso, sem isso que te deram? Já estou vendo os comentários aí subirem. Eu acho que vai ser importante a gente também considerar as considerações, né, os apontamentos do chat. Mas quem quiser, enfim, em um dado momento a gente vai dar um momento de fala para as pessoas que quiserem comentar, falar também. Queria agradecer a equipe do IFRJ por estar produzindo isso, ter passado o filme, mas eu queria apresentar as pessoas convidadas. Hoje a gente tem a presença da Alessandra Maqueda, a Tayane Souza e Rodrigo Luiz Veloso. E aí agora eu passo a palavra para que elas se apresentem, né, contando um pouco de si e de suas trajetórias, para aí depois a gente levantar uns assuntos sobre esse filme. Quem quer começar? Tayane, perdão? Posso começar, gente. Boa tarde para todas. Eu sou a Tayane, mas vocês podem me chamar de Tay. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, de 23 anos, tenho cabelos cacheados, né, bem enroladinhos, e a lateral do cabelo é mais raspadinha, né, bem curtinha. O cabelo é castanho escuro. Uso uma blusa colorida, né? Tem amarelo, verde, preto, rosa, branco. E também estou usando um brinco aqui prateado. Estou usando um óculos também, rosé, né? Um rosinha. E estou na minha sala, mas só tem uma parede branca aqui atrás de mim. Eu acho que eu já disse, né? Tenho 23 anos, sou uma mulher lésbica. Eu moro numa comunidade aqui no Rio de Janeiro chamada Cinco Bocas, né? O Complexo de Israel. Eu sou graduanda em Ciência Política pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho junto com o Rodrigo na Câmara do Rio de Janeiro, né, assessorando a vereadora Thaís Ferreira. Sou militante, né, no movimento negro, LGBT. E é isso, assim, estou muito feliz pelo convite, agradeço vocês, estou emocionada aqui com o mini... com curta, na verdade, é bem tocante assim, na nossa realidade. Acho que a nossa conversa vai ser bastante bacana. Obrigada. Rodrigo? Oi, gente, eu sou o Rodrigo Veloso, né? Sou sociólogo, mestrando em Sociologia na UF, eu tenho 29 anos. Thaís falou que eu trabalho com ela, né? Além de trabalhar com a Thaís, sou pesquisadora, eu pesquiso as temáticas relacionadas a gênero na universidade. Sou do Movimento Unificado pela Diversidade, além do trabalho que eu atualmente desempenho na Câmara, trabalhei durante alguns anos, né?
com o deputado João Willis, escrevo eventualmente para alguns sites, Jornalistas Livres, Revista Fórum, geralmente sobre temas também relacionados à diversidade. Já escrevi também para Os Entendidos, que era um site especializado nessa audiência mais LGBT, e também participo da frente de movimentos LGBT aqui no Rio, que é a Frente LGBT. É isso. Agradeço a apresentação tanto da Thay quanto do Rodrigo, bem-vindos. A Alessandra está com a gente? A Alessandra me disse que estava com algum problema, mas que ia entrar em algum momento. Acho que ela pode estar atrasada. Não, tudo bem. Talvez esteja com problema. Tudo bem, então acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre o filme, né? Assim, acho que, como o pessoal no chat falou, né, é um filme bem importante, impactante, né, essencial. E aí ele levanta assuntos bem essenciais sobre a população LGBTQIA+, né? A questão de identidade, afetos, acolhimentos, saúde mental, que foi falada, a questão da automutilação, conflitos internos e externos com a família, as relações, as violências, sobretudo das violências sociais e normativas, né, que vem a partir de um referencial cis, hétero, branco, normativo. Enfim, eu poderia estar seguindo aqui, levantando vários pontos, mas aí eu gostaria que as pessoas convidadas falassem dos pontos que mais acenderam em cada uma e tal. E aí, a partir daí, também, pensando muito na trajetória de cada pessoa, falar o que é que vocês têm a dizer. Enfim, são duas pessoas que estão no ambiente da política, né? Então, assim, a importância também da política pública, enfim, o que acender aí para vocês. Posso começar? Claro. Então, de fato, né, um curta bastante emocionante e que, infelizmente, não traz para a gente uma novidade, né? Essa é a realidade da maioria da população LGBT. E aí eu sempre fico me perguntando quais são as zonas seguras para as pessoas que têm, para as pessoas LGBTs, né? Onde é um lugar de segurança para a gente? Esse lugar de segurança, né, da não segurança, muitas vezes é na nossa família, no nosso território. Parece que a gente vive o tempo todo num lugar de um tipo de estado de exceção, né, onde não tem direito para a gente está o tempo todo perseguindo alguma coisa que parece que está no imaginário, né? Parece que nós deixamos de ser sujeitos, né, dotados daqueles direitos que a gente fala, né, os direitos constitucionais mais básicos. Porque se a gente pensar, tem várias pessoas LGBTs, né, que estão nas ruas sem direito à moradia, à alimentação, à saúde, segurança. Então, simplesmente pelo fato de serem LGBTs, né? Então, parece que a gente está nesse lugar de suspensão de direitos. Como eu falei para vocês, né, eu moro numa favela chamada Cinco Bocas, ou Complexo de Israel, que hoje a realidade aqui, com uma facção, é que eles são intolerantes religiosos e são LGBTfóbicos, né? Então, você não pode ser gay, você não pode ser lésbica, ou, no caso, eu estou aqui no sigilo, né? É uma realidade que é bastante triste. Então, você vê pessoas que precisam sair das suas casas, pessoas que construíram uma vida aqui, né? Tem casos aqui de gays de 60 anos que tiveram que sair. Então, pensa numa pessoa de 60 anos, ela construiu uma vida, ela construiu uma casa, ela construiu relações. E nessa altura do campeonato, né, nessa altura da vida, ela precisou deixar esse território, ir para um lugar que ela não conhece, ir para um lugar onde possivelmente ela vai ser violentada da mesma forma. Então, é um lugar de muita insegurança, né? Eu sou militante e várias vezes eu venho dos atos e tenho que tirar os adesivos LGBTs, enfim, fazer toda uma camuflagem. A minha namorada entra aqui como se fosse uma prima, alguém mais desconhecido, porque a violência ela é iminente, né? A qualquer momento isso pode acontecer. Isso é a realidade de várias pessoas, né? Que precisam deixar as suas vidas, e isso se soma com a realidade de tantas pessoas, né, LGBTs, que não tiveram esse apoio familiar, né? E muitas vezes por esse pensamento que vem da religião, né, de um pensamento religioso, de preconceito, né, que exclui as pessoas.
que as pessoas, por serem quem são, né, são excluídas de seus laços familiares. E sim, a gente pensa, nossa, mas família é uma coisa tão tradicional, a gente precisa romper com esse modelo, mas na verdade é que a gente cresceu na nossa família, assim, a gente cresceu aprendendo que a gente precisa amar os nossos pais sobre todas as coisas, que são as pessoas mais importantes na nossa vida. Então, é sim muito difícil, né, romper. Quando ela falou que ela tinha uma relação difícil com a família dela, e aí ela falou assim, não, na verdade eu não tenho nenhuma relação com a minha família, o quanto isso é doloroso, né? Porque a gente fala, é um modelo tradicional, mas a gente não rompe com esse modelo tradicional da noite para o dia, né? Então isso é extremamente doloroso e é a realidade, de fato, né, de várias pessoas. Não, incrível, Thay. Você trouxe aqui o estado de exceção, né? E logo depois você falou, é um mundo imaginário. E aí eu fiquei pensando, né? Porque como teoricamente, visualmente, né, o ponto de partida diferente de pessoas negras, que as violências estão dadas só pela sua aparência primária, né? Muitas subjetividades de um corpo LGBTQIA+, são questionadas, né? A própria questão de identidade de gênero, enfim, antigamente era um CID, né? Era um diagnóstico de doença mental e tudo mais. Como há um domínio, né, da cisnormatividade diante dos nossos corpos, né? E, enfim, esse processo de você sair de uma manifestação e voltar para casa e tirar os adesivos, tirar, enfim, qualquer identidade de sua militância, de sua identidade mesmo, como não seria também uma volta para o armário, né? Social. E eu fico pensando nisso, né? Essa questão da família, eu acho que, assim, eu também sou uma pessoa LGBT, que ia mais, e eu tive diversos conflitos, assim. Eu sou de Recife, moro no Rio de Janeiro já completando 10 anos esse mês, e eu fui com a minha companheira na época. E como eu fui escondida da minha própria família, assim, a minha família me rejeitou e desde então eu tenho uma relação muito sensível e que por muito tempo eu tentei cuidar, assim, curar, como se fosse nossa responsabilidade curar, né? Então ainda tem esse peso dessa violência da família, porque, enfim, é isso, a gente tem uma necessidade, sim, de acolhimento, é de onde a gente parte, né, das nossas famílias, e também tem toda uma construção aí da importância da família, da importância do sangue, do valor do sangue, mas que sangue é esse, né? Se esse sangue que a gente quer que o nosso sangue escorra muitas vezes nas ruas. Eu queria falar, se o Rodrigo puder falar um pouco também do que elucidou aí o filme, para a gente promover o debate, porque acho que tem muita coisa aí para a gente falar. Gente, assim, eu assisti o filme. Eu acho que o filme ele tem um desafio enorme, né? Como as pessoas viram, de não exotização, né? Porque se trata de um casal trans que tem uma relação, né? Um homem trans e uma mulher trans. E quando a gente está mostrando um padrão, né, de relacionamento como esse, tem um grande risco, eu acho que para quem vai fazer esse tipo de arte, que é o risco da exotização. O que eu estou chamando de exotização, né? É aquela coisa do transformar numa pessoa exótica, né? De você chegar no ambiente e a pessoa pergunta assim, mas você é o passivo ou o ativo? Você dá ou você come? Você... como é que é? Você acorda? Como foi? Você se descobriu? Como é que foi? Sabe essas perguntas que todos nós conhecemos? Esse é um olhar de exotização que eu acho que o filme ele teve que buscar assim, ferramentas para não cair nele, né? Porque ele está tentando aí nos apresentar e normalizar um padrão de relacionamento que não é tão comum. Eu apostaria que a maioria de nós aqui não conhece um casal desse padrão, né? E ao mesmo tempo não apresentar de uma forma exótica. Então acho que essa foi uma dificuldade bem grande assim de quem produziu o curta. Eu anotei aqui algumas coisas que eu queria falar, que eu gosto de falar geralmente quando vou falar sobre gênero, né? A primeira é sobre uma diferença do que são as pessoas LGBTs. Eu acho que existe uma grande diferença aí, todos os teóricos, as pessoas que estão pesquisando, tem de posições diferentes sobre o que são as pessoas LGBTs, né? Eu vou grosseiramente aqui resumir em duas grandes opiniões a respeito de quem são as pessoas LGBTs. Um grupo de pessoas acha que são pessoas LGBTs
as pessoas que se dizem LGBTs. Então, quem se declara LGBT é LGBT, quem não se declara não é, né? Isso é bastante fácil de entender. Eu acho que um outro grupo de pessoas, onde eu me enquadro, entende como pessoas LGBTs todas as pessoas que são gênero divergentes, sexo divergentes, dissidentes de gênero, e vários outros termos que a literatura sobre gênero tem trabalhado para falar dessa inconformidade. Essa inconformidade que quer dizer que existe um padrão, né, de gênero, que a Damares nos lembrou, né, meninos azul, meninos a rosa, e existe também um padrão sobre sexualidade, né? Você pode, de repente, ter fetiches ou ter um gosto sexual diferente, mas o que você tem que fazer é se casar numa relação heterossexual, né? Essa é a obrigação. Então, existem padrões sobre gênero, né? O menino tem que gostar de futebol, a mulher tem que gostar de brincar de boneca, e existem padrões sobre sexualidade. Você pode ter o fetiche que você quiser, mas ninguém pode saber disso. Ninguém no seu prédio deve saber que você gosta disso ou daquilo outro, né? Todas as pessoas que são divergentes com relação a essa norma, para mim, são pessoas LGBTs. Então, essa é a comunidade mais ampla. E que quer dizer, para mim, que tem crianças, por exemplo, que ainda não têm sexualidade, mas já são LGBTs. E que a gente precisa protegê-las. Porque se a gente admite que a pessoa só se torna LGBT quando ela finalmente venceu todo esse processo aí que o Curta mostrou de saída do armário, a gente tá esquecendo de proteger as crianças e os adolescentes, que é a fase sensível, né? Os relatórios aí sobre saúde mental, eles dão conta de que a fase mais sensível da vida para suicídios, depressão precoce, é justamente a adolescência. A adolescência é o ponto crítico, né, da saúde mental. É quando a gente sai de casa, quando é expulso, quando sofre mais violência, quando comete mais suicídio. Então, uma atenção urgente para adolescências e infâncias, ela, na minha visão, é muito necessária. Então, a minha compreensão do que é ser LGBT é uma compreensão de fora para dentro. Ela não é uma autodeclaração, ela é uma responsabilidade que a gente tem que se assumir sobre a diversidade de gêneros e sexualidade. Dito isso, diferente da comunidade ampla, né, porque nasce bichas e sapatonas e trans igual grama, gente, nasce em qualquer lugar que chove. Diferente disso, né, que existe uma comunidade de semelhantes. Uma comunidade que, na origem, foi de pessoas que migraram em direção a lugares onde tinha espaços de sociabilidade. Eu sou do interior do estado do Rio, né, do interior de Petrópolis, e lá não tem nada, não tem bar LGBT, não tem lugar de confluência, não tem esse babado assim que a gente está conversando aqui, não tem conversa, não tem diálogo. Então, o que as pessoas lá no interior elas vão fazer? Elas vão migrar, elas vão descer para a capital. E elas vão descer para a capital de todos os estados. Na capital de todos os estados do Brasil tem uma concentração de pessoas LGBTs. Por que elas fazem isso? Em busca de espaços de sociabilidade, autorrealização, oportunidades num setor que contrata pessoas LGBTs. Esses setores a gente conhece. Estão geralmente ligados à moda, entretenimento, maquiagem, cabelo. Tem profissões que a gente sabe que contratam, né? Então, a gente vem em busca dessas possibilidades profissionais, da autorrealização, da sociabilidade, da nossa felicidade. Do Brasil inteiro migra, existe uma migração continuada ao longo de muitas décadas em direção a essas bolhas, né? Essas comunidades de pertencimento. A Thay falou sobre o lugar de segurança. Eu acho que essa comunidade de semelhantes é o nosso lugar de segurança. É quando a gente encontra no outro, como a Thay estava dizendo, as nossas histórias, se reconhece, se apropria, se empodera, e aí a gente consegue enfrentar o mundo. E aí, se alguém for preconceituoso de lá, aí vira chumbo trocado, a gente dá tiro daqui, eles dão de lá, a gente dá daqui. Mas esse processo da gente conseguir dar de lá, eles de lá e a gente daqui, ele precisa de um fortalecimento, a gente precisa superar o auto-ódio, a vergonha de si, o tolimento da nossa expressão. Quantos de nós não sentaram numa mesa e falaram um pouco porque ia dar pinta, né? Vários. E isso vai tolhindo desde a infância e adolescência, por isso a minha preocupação com infâncias e adolescências, isso vai nos tolhindo mentalmente da nossa expressão, da imaginação de estar em lugares altos, de ser lideranças. Isso tudo é cortado através do preconceito. E aí se organiza dentro dessa comunidade semelhante um movimento que luta contra todas essas repetições de discriminação. Então o movimento social, ele se organiza, né? Ele é essa tentativa de organização da insatisfação difusa para um objetivo comum, que é superar a LGBTI-fobia, que é estrutural.
Aí eu acho que cabe dizer por que para a gente é estrutural, né? Assim como o racismo, ele não pode ser resumido numa expressão individual de discriminação, de preconceito, né? Não é só quando você xinga uma outra pessoa, né? Ah, seu preto. Não é só isso que é racismo, né? Quando o movimento negro nos ensina que racismo é estrutural, ele está querendo dizer que toda a sociedade, a distribuição do trabalho, das profissões, o reconhecimento mútuo de valor, ele está estruturado sobre racismo. E a LGBTfobia tem uma dimensão estrutural também. Porque além da discriminação que a gente sofre... Ah, você já sofreu discriminação? Tem gente perdida no rolê que fala assim, não. Porque a pessoa tende automaticamente a associar a discriminação contra pessoas LGBT ao insulto. Se você foi chamado de viado, de sapatona, E não é só disso que a gente está falando, né? Como eu dizia, se você desde a infância você vai criando traumas, tolimentos com relação a isso, se tudo isso vai colonizando dentro da sua cabeça e minando de você as responsabilidades, isso tem efeito. Se a epidemia de AIDS atinge desproporcionalmente as pessoas LGBT e o Ministério da Saúde, o atual, se recusa a fazer campanhas de prevenção que tenham a participação de pessoas LGBTs, isso tem uma dimensão de que essa epidemia avança mais rápido entre nós e o governo não faz nada sobre isso. E quais são os efeitos dela? Em nós, se vítimas, os danos à saúde são evidentes, né? A gente passa a precisar da medicação constante. Mas se a gente perde vítimas... falei para vocês que eu tenho 29 anos, eu já fui a vários enterros. Eu perdi o meu melhor amigo, eu perdi companheiros de luta. Eu não me tornei militante porque eu gosto, porque eu costumo dizer que eu detesto. Eu gosto mesmo de ir para a praia. Adoro ir para a praia, aqui no Rio tem praia, eu gosto de ir para a praia. Mas eu me tornei ativista porque a minha vida foi atravessada por uma série de traumas, porque eu perdi pessoas, as pessoas mais importantes para mim, né? Então, eu fui buscar o movimento para dar uma resposta, uma satisfação. E o que a gente precisa, então, né, gente? Quando eu falo da necessidade de um movimento para dar resposta, de boas práticas, né? E essas boas práticas, e aí eu queria, já encaminhando para finalizar a minha observação, sugerindo algumas coisas, né, do que eu considero boas práticas. Primeiro, diferenciar boas práticas de pinkwashing. Pinkwashing é um termo que a gente tem utilizado para falar de, também, tokenização é um outro termo que pode ser enquadrado aí, que é um termo que a gente tem utilizado para falar de uma diversidade que é apenas performática, apenas de aparências, né? Então, assim, eu preciso aqui no meu projeto de uma pessoa LGBT, para dar uma impressão de que o projeto é diverso. Esse tipo de diversidade, eu preciso da Maju Coutinho apresentando o Jornal Nacional, porque a gente aqui só tem pessoas brancas. Mas se a única pessoa negra lá é a pessoa que aparece diante da câmera para dar uma impressão de diversidade, e todo o restante continua do mesmo jeito, na nossa concepção, a coisa não avança como deveria. Se a única pessoa LGBT no projeto é a que aparece diante da câmera, se a única participação dela é tirar foto, é fazer uma fala publicamente, mas na execução do projeto, na distribuição das tarefas, a opinião dela não é importante, ela não é vista, não é reconhecida como os demais, para a gente não avança importante. Então, assim, capitalismo com diversidade para a gente não é suficiente. A gente quer socialismo com diversidade. Por que a gente fala em socialismo? Porque a gente quer que aquela pessoa que está numa melhor posição possa contribuir com a que está numa pior posição. A Thay falou aqui que ela está lá na comunidade dos Cinco Bocas, no Complexo de Israel. Essa não é a minha realidade. Eu venho de uma família de classe média, né? Sou trabalhador, não vou herdar nada, não sou uma pessoa rica. Mas, assim, a gente, quando precisa reconhecer essas diferenças, esses outros marcadores, a articulação de outras opressões em razão de classe, de gênero, de território, olhando aí as estatísticas que mostram que as pessoas LGBTs, quando morrem, são geralmente assassinadas em ambientes que já são conflagrados por racismo e violência, né? Onde as pessoas LGBTs estão morrendo? Estão morrendo. Se a gente pega o mapa, né, gente, lá dos dados da ANTRA, quem quiser consultar, as pessoas LGBTs estão morrendo em periferias urbanas, principalmente. Estão morrendo em subúrbios e favelas. E onde estão se desenvolvendo as igrejas que pregam que as pessoas LGBTs não podem sair do armário e que são uma coisa demoníaca? Nesses territórios. E por que lá eles estão sugerindo que as pessoas LGBTs não podem sair do armário, não podem dar pinta? Porque lá morre. Porque lá tem racismo. Porque lá a dimensão LGBT, que é estrutural e que abarca todos os campos da sociedade, lá acontece com mais violência, porque se articula com outras formas de opressão, de classe e de raça, principalmente, né? Então, a gente precisa lidar com essas dimensões de forma completa, né?
quando a gente... E solidária. É por isso que eu estava no meu raciocínio querendo chegar no socialismo. É compreendendo essa articulação de opressões que a gente precisa lidar com isso de uma forma solidária, né? Ah, eu sou LGBT, é muito comum a pessoa falar bicha branca é mestre em fazer isso, né? Dizer que com ela tá tudo bom, porque ela pode ir para The Week, ela pode beijar na boca, então para ela tá tudo ótimo. Gente, não é assim, né? Primeiro que não tá tudo ótimo, porque, como eu dizia, a LGBTfobia é institucional e existem dimensões que vão te acompanhar pro resto da vida. Limitações, tolimentos. Mas o segundo é você se responsabilizar pelos outros, que eu acho que é o que eu tô defendendo aqui. Não é uma participação, não é uma diversidade individual que a gente está buscando, é uma reparação coletiva. E, por fim, eu queria falar sobre leis no Brasil, né? Eu falei que eu trabalho na política, né? Falei que trabalhei com o JAN no Congresso, agora eu trabalho na Câmara Municipal. O Brasil, gente, trago essa informação para vocês, nunca aprovou nenhuma lei de interesse da população LGBT. Nenhuma, nunca, em nenhum momento. A deputada Marta Suplicy, na década de 90, ela era considerada uma madrinha do movimento LGBT, porque vejam vocês, a gente só elegeu o primeiro parlamentar assumidamente gay no Brasil com João Willis, porque ele ganhou o Big Brother e já tinha essa fama. Antes deles, a gente se articulava a partir de madrinhas e padrinhos. Então, aqui no Rio, uma pessoa que amadrinhou, digamos assim, o movimento LGBT foi Benedita da Silva, antes foi Jurema Batista, antes tinha sido o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele, é foda, né? Mas que trabalhava com Herbert Daniel. A gente teve madrinhas e padrinhos. Em São Paulo era Marta Suplicy, Eduardo, lá em Brasília, Érica Cocai, porque a gente não tinha autorrepresentação. Por dentro dos partidos políticos, a gente não conseguia se estabelecer como liderança. O partido dizia assim, mas como você vai conseguir o voto da maioria dos conservadores? Você, né? Você vai conseguir? Não, então não. Então, dentro dos partidos, a gente era minado, a gente não tinha autorrepresentação. Mas a gente tinha padrinhos e madrinhas que tinham um engajamento limitado, né? E essa falta de engajamento, ela também é estrutural, porque, veja, o vai na frente que eu te encontro lá, né? Quem já ouviu essa frase? Todos nós. Vai na frente, né? Eu te encontro lá, porque não podemos ser vistos juntos. Isso no partido político, ele também tem uma dimensão, né? Então, assim, a pessoa quer ir no evento LGBT e tirar uma foto com a gente, mas ele não quer nos levar pro evento deles. Quando ele vai pro evento de evangélicos, ele não quer aparecer lá com uma bicha ou uma travesti. Não é assim que funciona? Então, assim, existe uma falta de engajamento público. Essa falta de engajamento público, eu digressei muito para falar das madrinhas e padrinhos, mas para dizer que a Marta Suplicy foi a primeira que apresentou um projeto de interesse da comunidade LGBT. Ela apresentou o casamento igualitário. Ele foi aprovado na Câmara, né, uma coisa histórica, mas dorme no Senado desde a década de 90, né? Nunca foi aprovado o casamento. Lá pelos idos dos anos 2000, o Jean já era deputado, né? O Supremo Tribunal Federal equiparou os direitos de união estável ao casamento. E, por analogia, compreendeu que as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo se equiparavam a casamento. Mas vejam vocês, a gente pode se casar, hoje a gente pode ir ao cartório, mas esse não é um direito legal. E por legal eu quero dizer que ele não está amparado pela lei. A lei não aprovou isso. As sucessivas propostas, mesmo para reconhecer o que a justiça já reconheceu, não passam. E aqui no Rio não passa. A vereadora Marielle Franco tentou aprovar um dia simbólico, ou seja, sem nenhum impacto orçamentário, sem nenhum prejuízo de nada, do Dia da Visibilidade Lésbica, né? Esse foi um grande projeto pelo qual ela se engajou. Esse projeto foi derrotado. E a viúva dela, que atualmente é vereadora, a vereadora Mônica Benício, reapresentou o projeto e ele foi novamente derrotado, né? Uma data simbólica, vejam vocês, eu não estou falando de nada de restrição de direito nem de ampliação, estou falando de data simbólica. Então, assim, as pessoas às vezes falam assim, os direitos LGBT já avançaram bastante. Os companheiros que são do campo de esquerda, né, eles falam assim, mas agora está na moda muito identitário, a gente precisa falar menos desse assunto. Gente, mas se a gente falar menos do que não aprovar nenhum projeto, a gente vai falar qual quantidade? Porque fica parecendo que assim, o mundo foi tomado de uma gaysice. Que mundo é esse que foi tomado de uma gaysice? Que no Brasil a gente não aprova nada? Que a gente tem um Ministério da Saúde que retirou as pessoas LGBTs da propaganda de combate à AIDS? Vocês estão sabendo que a AIDS está bombando entre pessoas LGBTs? Bombando. É o maior nível de contágio desde a década de 90. E assim, depressão bombando, suicídio bombando. Esse é o mundo que eles estão dizendo da gaysice. E eles tentam nos exotizar, como eu falava no início.
nos exotizados falar, isso é uma coisa moderna. Tem pessoas assim que são conservadoras que falam assim, eles agora estão lendo muito, vendo muito esses desenhos, os personagens são afeminados, então eles ficam afeminados. Que é um olhar de tentar nos tornar um fenômeno da modernidade, né? E não é, gente. A gente existe desde que o mundo é mundo, desde que é isso, desde que existe a vida humana, né? Então, assim, o cenário ele não é para otimismo, né? Não existe esse mundo gaysista da propaganda política. Ao contrário do que as pessoas pensam, agora, mas tem gente que, buscando, assim, uma gota de otimismo, fala assim, mas agora a gente tem movimentos organizados, a gente tem uma comunidade. Gente, sempre teve, entendeu? Isso aí sempre teve. É uma ilusão a gente achar que os nossos mais velhos não lutaram, não resistiram, não criaram metodologias e ferramentas de sobrevivência. Sempre criaram. Tem um antropólogo da Universidade Federal de Roraima, eu vou ficar devendo o nome dele porque esqueci, que ele pesquisa as homossexualidades entre os indígenas no descobrimento, no período do descobrimento, que não foi descobrimento, foi invasão, né? Ele demonstra, a partir de cartas que foram enviadas na época da Inquisição, pelo governo colonial, já falando com um olhar de estranheza dos índios que se relacionavam entre si. Então, assim, se os índios se relacionavam entre si, gente, se o povo nativo do Brasil, antes de 1500, já se relacionava entre si, não tem nada de novo do que a gente está discutindo aqui. Na realidade, a gente talvez esteja no período mais conservador de muitos anos. A gente não está num período fácil, a gente está num período de regresso, onde a campanha contra nós, organizada e bem financiada, ela está a todo vapor. A gente constrói narrativas que se encerram na nossa bolha e o alcance da nossa bolha é menor, porque eles têm dinheiro para comprar alcances maiores. Então, a gente está fazendo um excelente debate aqui para 36 pessoas e é possível que para uma audiência muito maior lá na igreja evangélica fundamentalista homofóbica, eles estejam falando para bem mais gente. Então, assim, a gente tem uma tarefa que a gente não venceu, pelo contrário, a gente está sendo derrotado, mas a gente tem uma possibilidade inspiradora, que é a do surgimento de uma comunidade de iguais, de um movimento social, da gente se engajar mais e ganhar. Mas isso vai precisar de que as pessoas se responsabilizem, como eu falava em socialismo, vai precisar de que as pessoas cooperem conosco, a gente precisa de mais aliados, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de mais gente que pensou que se tornou um ativista só porque fez uma declaração no Facebook, na prática, segure mais na mão das pessoas LGBTs que estão em momento de crise, que estão em depressão, que não estão recebendo convite para sair, que não estão recebendo convite para ir na sua casa, no seu aniversário, para ser madrinha e padrinho do seu casamento, né? A gente vai precisar mais disso. É isso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Você falou de um jeito tão completo e também abrindo margem para a gente discutir tanta coisa, né? E aí, qual é a responsabilidade que a gente tem, né? Também com os nossos e também as pessoas que deveriam ser aliadas, né? A pauta LGBTQIA+, também pode ser. E aí também não dá para a gente não falar disso tudo sem fazer um recorte interseccional, né? Trazer a questão de classe, trazer a questão de raça, né? Então, não dá, assim. E aí, enfim, você foi falando, eu fui pensando em várias coisas, e aí antes de abrir para as perguntas, que eu já estou vendo que está surgindo, e quem quiser perguntar, pode colocar no chat ou levantar a mãozinha, porque a mão, ela coloca a ordem. Então, a gente pode dar esse momento de fala para cada pessoa que tiver interesse. Mas eu achei super interessante esse ponto de partida da exotização, né? Desse cuidado que o filme ele traz, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, a gente... É uma sinuca de bico, né? Porque a gente não pode, né, cair nesses estereótipos, mas também não... Há uma tendência de performance, né, de estereótipos de gêneros normativos, né? E que norma é essa? É uma norma do Ocidente, né? Uma vez que, por exemplo, num território brasileiro, né, povos indígenas é isso, tem outras performances. O próprio termo travesti é um termo latino-americano, mas, enfim, existem outras identidades e nacionalidades que não performam uma heteronormatividade, né, cis-heteronormatividade nesses corpos. E aí, enfim, essa questão do cuidado com a criança que o Rodrigo trouxe, assim, é incrível, porque, enfim, a gente não pode deixar de falar que, né, ser uma pessoa LGBTQIA+, também tem a ver com um atravessamento de identidade, né, cultural, né? Então, a gente se ajunta porque a gente se identifica, né? O pink washing, né? A questão, o pink money, quando a gente fala, né?
a gente está produzindo conhecimento, a gente está produzindo conteúdo, a gente está produzindo cultura, e é importante a gente criar esses espaços e criar esses ajuntamentos, né? Então, assim, essa questão que o Rodrigo trouxe, né? Espaços, né, de diálogo, bares, né? Essas pessoas que saem dos seus territórios para se né, identificarem, pertencerem a um lugar. Eu também sou uma pessoa que saí do meu lugar para poder existir, né? Então, assim, quando a gente olha para as crianças e para os jovens, né, os jovens estão buscando sua identidade, estão experimentando, estão entendendo seus limites, é isso, assim, que é um período essencial, né, para a nossa configuração de ser, né? Enfim, toda essa questão de políticas públicas e tudo mais, assim, muito incrível, assim. E aí também trouxe assim, a importância, né, dos lugares, né, que são esperados os nossos corpos, né, os lugares, né, lugares sociais, profissionais, né, a importância de ter, por exemplo, na política, pessoas LGBTQIA+, né, o JAN, mulheres trans, homens trans, né, que estão pautando esses espaços, né. Um outro filme que a gente tentou discutir também a possibilidade fala da Meg, que é uma professora acadêmica, a primeira professora acadêmica brasileira, né, a primeira mulher trans doutora dentro da, né, e que teve suas garantias de direito, né, porque, enfim, quando uma pessoa faz a retificação de gênero e de nome, elas perdem todo o seu histórico. Aconteceu isso com o João Nery, por exemplo. Ele é psicólogo e ele não podia exercer porque, enfim, fez a retificação de gênero e de nome e aí perdeu a possibilidade de exercer a sua função, seu profissional, né, seu lado profissional. Enfim, acho que a gente poderia estar aqui discutindo mil coisas. Eu queria agradecer muito a fala da Tayane e do Rodrigo, assim, aula, como dizem na pista. E aí eu queria abrir para as perguntas, assim, a professora Joyce, ela já colocou 2, né? E aí quem quiser começar a responder, sintam-se à vontade, né? Mas a primeira pergunta é como vocês avaliam a participação dessa temática na produção cinematográfica, Brasil e mundo afora? Tem aumentado? Tem boa qualidade? Tem sido bem utilizada como instrumento de sensibilização? Como é que podemos melhorar? Eu acho que, assim, tem uma questão que, sem dúvidas, existem mais produções, né, audiovisuais do que já existiram, mas existe um ponto de que produções são essas, né? Se a gente for pensar nos filmes com temática lésbica, sendo bem sincera, assim, a maioria só tem desgraça, assim, sempre tem um homicídio, um assassinato, um término muito doloroso. E se a gente for pensar, enquanto existem várias comédias românticas héteros e tal, os filmes que têm lésbicas, gays, são sempre envolvidos com muito sofrimento, com muita dor. Se a gente for pensar que esses filmes mais bobinhos sobre o romance, eles também formam esses adolescentes, esses jovens que estão pensando sobre o amor, enfim, se no que eles se parecem só tem desgraça, a gente já cresce muito, muito abalado por isso, né? Então, eu acho que aumenta-se o número de produções, mas nem sempre essas produções vêm acompanhadas de muita qualidade. Assim, não estou dizendo que não tem, acho que tem algumas produções que são bem interessantes, né? E aí isso faz a gente entrar no ponto da própria representatividade, né? Porque a gente vive numa sociedade representativa, né? Não só naqueles termos mais políticos, mas a gente tem um anseio de se ver em outros espaços, né? De estar representado. E às vezes a gente fica tão perdido buscando a representatividade que a gente esquece de buscar direitos, né? A gente acha mais importante, como o Rodrigo citou o exemplo da Maju, né? Ver a Maju na Globo, do que a gente ter as condições um dia de acessar esses lugares, né? De formação, de bons empregos, enfim. E aí a gente acaba, a gente no movimento, enfim, as pessoas no seu individual, a gente acaba deixando a representatividade nos cegar e nos tomar mais tempo, né, na busca dessa representatividade do que na busca por direitos, né? Porque eu lembro que uma vez eu escrevi um negócio no Twitter que deu um rolo
que a gente estava discutindo sobre a Beyoncé, né? Sobre pessoas pretas que querem ser Beyoncé, e me perguntaram isso. Eu falei, eu não quero ser a Beyoncé, né? Eu não quero ser essa pessoa que acumula essa riqueza descomunal, enfim. Eu quero que outras meninas, meninos, pretos e pretas tenham condições de viver com dignidade, né? Então, a representatividade faz a gente, por exemplo, ter essa adoração pela Beyoncé, ou estou usando a Beyoncé aqui por um exemplo, né, gente? Não é nada pessoal. Mas a gente faz essa adoração, né, pela representatividade e esquece que, na verdade, a gente está, muitas vezes, numa situação muito ruim, numa situação precária, porque essas pessoas estão acumulando riquezas assim, descomunais, né? Se a gente pensar numa pessoa LGBT que é preta, né, a gente passa por várias identidades, né? Então, uma mulher preta, LGBT, favelada. Então, se a gente for pensar, são várias representatividades para a gente buscar, né? E se a gente procura isso, é óbvio que a gente fica feliz quando a gente vê, ou quando teve muito preto no BBB, por exemplo, mas são coisas que não mudam a nossa estrutura de vida, né? E a gente fica nesse tema, porque o capitalismo ele não tem interesse de romper com as normas que ele mesmo instituiu para sua reprodução, né? Não é interessante para o capitalismo. Então, ele se apropria de algumas pautas, né? Vão-se os anéis para não perder os dedos, né? Como diz o ditado, e a gente fica satisfeito que os anéis se foram, né? E a gente esquece de que a gente precisa cortar esses dedos, né? Acho que teve alguma outra pergunta aqui. O traçado das temáticas racial com LGBTQIA+, está ganhando espaço na produção audiovisual? Olha, eu acho que, de novo, né, existem mais produções do que existiram antes, só que é uma situação que são combinações, né, a questão racial e a questão LGBT que existem, e existem de maneiras muito diversas, né? E às vezes o audiovisual ele se preocupa com aquilo que está mais próximo da heteronormatividade, né? Daquele estereótipo que se parece mais com o hétero, com o ideal. Enfim, então isso não supre a representatividade, mas acaba nos afastando dessa questão da busca de direitos. Mas é óbvio que a gente quer, sim, ver mais mulheres, LGBTs, enfim, pretos e pretas representadas nesses filmes, porque isso faz parte da construção da nossa identidade, né? É importante a gente ver. Eu, por exemplo, adoro uma comédia romântica. Sempre gostei de comédia romântica, sempre, sempre, sempre. Muito bobo, eu sempre gostei de comédia romântica, mas sempre vi comédia romântica hétero, né? E aí, quando eu comecei a descobrir algumas comédias românticas e tal, eu percebi que não era tão romântico assim, uma ou outra que salvou, e é claro que isso afeta, né? E aí eu fui tentando fazer essa distinção do que eu estou buscando, assim, qual é a sociedade que eu quero chegar. E às vezes, né, as pessoas brancas, héteros, cis, eles vão ficar nos enrolando com essa questão da representatividade, para a gente ficar nadando nisso e não pensar que a gente precisa afetar essa estrutura do sistema. Assim, é um sistema que ele não serve mais para as pessoas, que ele, na verdade, que ele nunca serviu para as pessoas que não se adequam naquele padrão cis, heteronormativo, enfim, principalmente masculino, um padrão importado, né, da Europa, porque até teve um comentário sobre isso, né? A colonização ela também estabeleceu limites sobre os corpos, né? A gente tem uma teoria da democracia moderna que vai falar sobre liberdade do sujeito, né? Das suas vontades, enfim. Mas essa teoria da democracia moderna ela nunca se aplicou para as pessoas que eram dissidentes, que eram diferentes. Então, a gente pensa num contexto racial na colonização, mas nos povos tradicionais já existiam homens que se relacionavam com homens, mulheres que se relacionavam com mulheres, e esse padrão de colonização também afetou as nossas sexualidades, as nossas identidades de gênero, né? Colocou a gente ali naquela caixinha que a gente vem rompendo. O próprio Rodrigo já falou, né? E eu vou me apropriar dessas palavras. Eu não milito porque eu gosto, sempre falo isso. Porque se eu fosse branca, burguesa, muito possivelmente eu não ia militar, porque que branco, burguês, com algumas exceções, enfim, não vou entrar nesse mérito, abrir mão dos seus próprios direitos. Eu milito porque eu sou pobre, sempre fui, preta, sempre fui, favelada, sempre fui, lésbica, sempre fui. Enfim, são vários atravessamentos, né, que me fizeram... Eu preciso acreditar que o amanhã
pode ser diferente, né? Então, eu preciso colocar o meu corpo para ação, né? Então, eu preciso balançar essa estrutura, eu preciso derrubar essa estrutura para eu deixar de ter uma esperança e partir para um plano concreto, né? Onde o meu gênero, sexualidade, raça, enfim, encontrarão um espaço, né? Então, eu acredito e construo que essa sociedade, que a gente avança para essa sociedade, mas não para essa sociedade capitalista. A gente precisa avançar, de fato, para um outro modelo que eu particularmente acredito, de fato, que seja o socialismo, mas que também não nasce pronto, né? A gente precisa, se a gente quer representação, enfim, a gente precisa se mover para essa ação e construir o nosso próprio futuro. Perfeita, perfeita, nunca errou. Te conheci hoje, já estou achando isso, já tenho certeza. E, assim, incrível, assim, tanto essa fala, né, do Rodrigo falando, eu não milito porque eu gosto, e a Tayane também se sentir contemplada, eu também me sinto contemplada, assim, eu acho que a militância é uma forma amadurecida que eu tenho de usar a minha raiva, né, para alguma coisa, assim, né, usar minha revolta, usar minha resposta. Então, eu preciso fazer alguma coisa disso, porque senão a gente não tem nenhum caminho, né? Uma descrença absoluta. E aí eu queria saber se o Rodrigo quer complementar as perguntas da Joy. Eu quero. Eu quero porque eu adorei a pergunta sobre o audiovisual, porque eu tô bloqueado, gente, no Facebook, porque eu comentei a saída do armário do Marcos Pigossi. Não sei se vocês viram quem é Marcos Pigossi, ele já foi protagonista de várias novelas da Globo, né? Vou resumir para vocês, né, o que eu disse. Eu quero dizer que eu estou no pós-Pigossi. O meu interesse no audiovisual brasileiro agora é o pós-Pigossi. Legal, a gente teve esse padrão de gay alto, forte, masculino, que ninguém sabia, no armário, com uma vida dupla, namoradinhas. A gente teve esse. Agora, o pós. Eu estou interessada no pós, né? Eu quero saber se o Ícaro Silva vai receber um papel de protagonista, eu quero saber se a gente vai ter uma diversidade que avança mais. Isso, eu acho que já antecipa qual é a minha visão do audiovisual brasileiro, né? É muito ruim. Estava no ar recentemente um reprise aí que o Ailton Graça, o artista, fazia um gay na novela, que era patético, né? Um gay super caricato. O Cro do Marcelo Serrado também, o pavoroso. O que era aquele Cro, gente? E depois o Cro virou filme, né? O Cro fez tanto sucesso, sendo que o deboche era o gestual gay dele, que virou um filme, né? As pessoas apreciaram tanto o rei dos trejeitos do Marcos Pigossi, que virou filme. Então, assim, personagem a gente ainda... da escolinha, né? Depois virou personagem da escolinha também. Justamente, e não é um filme antigo, é um filme de agora, né? E assim, o papel já era porco horrível na novela, ele foi submetido a um rol de críticas, né, de várias pessoas, e mesmo assim virou filme. Então você vê que eles são imunes a críticas, eles são a prova de críticas, né? Então, assim, os personagens, eles na representação brasileira em novelas, são muito ruins, né? O beijo gay ainda é um dramalhão para ter um beijo gay, né? Pelo amor de Deus, gente. O sexo, nem pensar, né? Não tem, né? Como a Thay falou, às vezes o abuso do drama, né? Como se o personagem só vivesse drama, né? Ele não tem outra coisa a não ser homofobia, ele não experimenta outras sensações a não ser homofobia. Então, assim, a representação brasileira realmente, eu tenho uma análise muito negativa, né? Citando, assim, as novelas, essa audiência principal. Eu acho que conteúdo melhor está vindo dessas plataformas de streaming que estão disputando a audiência com os veículos tradicionais. Então, assim, no Amazon Prime, no Netflix, a gente está vendo muito conteúdo com uma diversidade que vai além do Pigossi, né? Eu estou adorando usar o termo além do Pigossi. Porque ele não representa de forma nenhuma a nossa... Quando a gente fala que a gente quer uma diversidade maior na dramaturgia, não é o Pigossi, gente. É isso que eu quero dizer como pós-Pigossi, né? Então, assim, no Netflix a gente encontra coisa melhor, né? Tem filmes como aquele Moonlight, que mostra 2 homens negros com dificuldade de sair do armário, maravilhoso, uma obra de arte, né? Enfim, tem muita obra de arte aí interessante no Netflix, no Amazon, mas com relação à produção brasileira, muito ruim. Aí queria também falar uma última coisa sobre a produção audiovisual, é que, assim, esse é um ambiente LGBT por excelência, né? Eu estava falando que as bichas migram em direção aos centros em busca de certos mercados de trabalho, um deles, com certeza, é a indústria do audiovisual. Quem faz maquiagem, geralmente é mulher ou bicho, né? Quem faz cabelo é mulher ou bicho, ou trans.
Quem faz roupa, designer, geralmente, assim, muitas lésbicas também fazem roupa, né? Tem marcas de roupa. Então, assim, gente, roupa, cabelo, maquiagem, dermatologia. A dermatologia é a área da especialidade médica que mais tem bicho. Quando você vai na faculdade de medicina, quase todas elas, quando vão decidir a área de residência, é dermatologia. É babado, é certo de ser dermatologia. Enfermeiros, né? Então, assim, toda a área de dermato, moda, cabelo, canto, design, cinematográfico, roteiro, toda essa é uma área muito gay. Os diretores da Globo, Wolf Maia, Jorge Fernando, Miguel Falabella, vários. A gente está falando de gays para todos os lados nesse ambiente. Então, assim, não tem beijo gay. Olha como o nosso fosso é lá embaixo. A gente está falando de um ambiente que, do câmera ao maquiador, ao cabelo, ao roteiro, tudo passa ali por um clima de diversidade LGBT, mas o personagem principal, a atriz que vai brilhar mais como diva, o ator que vai brilhar mais como galã, eles não podem ser LGBTs. Isso parece que está pacificado no senso comum. Tanto é que o Pigossi falou que vomitou a beça, porque podiam achar que ele é gay, que se achasse ele não pegava o papel. Essa é a nossa realidade. Assim, não é nenhuma discriminação de todo. O que eu quero dizer assim, é que não é nem que a gente não participa disso. A questão é tão ruim que a gente super participa, a gente está desempenhando todas as tarefas nessa parada para o filme ir para o ar, para a série ir para o ar, e os personagens principais ainda não ficam com a gente. Falta o tal do engajamento público, a gente não pode ser a liderança. O nosso papel é, no máximo, como coadjuvante. Então, acho que essa é um pouco a nossa situação no audiovisual. A gente está no estágio Pigossi do audiovisual. Eu acho que é aquele estágio que, para você ser o protagonista, você tem que ser, se gay, se LGBT, de preferência não ser, mas se for, tem que não parecer. Então, acho que é esse o lugar onde a gente está. E eu estou interessado no pós. Maravilhoso. Lésbica, a gente tem a Bruna Lindmeyer, né? Branca, daqueles olhos claros, aquele sofá manchado, com aquela casa toda suja. E é isso, né? Qual é o corpo, né, que está ocupando esses lugares? E quando é um corpo, né, higienizado, digamos assim, por mais que a casa não parece ser suja, né? Mas enfim, é um corpo higienizado, né? Um corpo embranquecido. Não que branco seja higiênico, né? Mas tudo bem. E daqui a pouco ele ganha um prêmio de diversidade, gente. Aguardem que isso vai acontecer. Ele vai aparecer em algum ranking como o LGBT do ano. Que nem a diversidade da Coca-Cola há uns anos atrás, né? Que saiu uma notícia. Mas, não, maravilha, assim. Eu fico pensando nesses espaços, né, que a gente ocupa. E eu me emocionei, eu acabei perdendo aqui a pergunta. Eu vou passar a fala para o professor Roberto, que ele tinha levantado a mão. Acho que ele quer falar alguma coisa, ou já está contemplado, professor? Então, vamos lá. Não, é sobre um ponto do vídeo, né? Quando ele fala uma frase que muito me tocou porque está muito próxima da minha realidade. Esteve muito próxima, graças a Deus, não mais. Né? Quando ele diz assim, que o pai dele, se eu não me engano, falou: eu te amo tanto, mas para eu continuar te amando tanto, eu preciso que você vá para longe. Né? E esse ir para longe, né, é ocupar um lugar que, na verdade, é um não lugar. Né? Como a própria... Eu esqueci o nome dela, que também deu o depoimento. Helena, né? Como ela falou, foi expulsa de casa logo cedo, né? Então, assim, essas pessoas são jogadas em um não lugar. Eu trabalhei na minha tese de doutorado com um conceito de entrelugar para as pessoas transgêneras, né? Porque elas não ocupam, né, nenhum dos lados do polo do binário masculino, homem masculino, mulher feminino. Então, eu trabalhei com esse conceito de entrelugar, de passear entre os dois polos, de estar em algum ponto entre os dois polos. E esse lugar, ao mesmo tempo, ser um lugar de não existência, porque é um apagamento social para esse lugar. Isso nos leva a refletir também sobre muitos aspectos. Né? Por exemplo, a Thay, que está num não lugar de residência, onde ela não pode existir por completo. As pessoas que não têm oportunidades no mundo do trabalho, no mundo capitalista, elas estão num não lugar, né, no mundo profissional, né, as pessoas que
né? Por exemplo, ao longo da minha vida, né, quando eu estava ali por volta dos 10, né, na minha pré-adolescência e adolescência, houve um movimento muito grande na minha família para as religiões, para a religião evangélica, né? E houve uma pressão, tipo, vem, frequenta e tudo. E eu não ia, porque eu sentia como se aquele lugar ali não fosse me acolher, e não ia, eu sei, no máximo ia me acolher, entre aspas, para me corrigir, vamos dizer assim, né? Então, eu sentia que ali eu também não tinha um lugar, né? Então, a escola também é um lugar que é um perigo muito grande da gente transformar de um não lugar para esses jovens, como o Rodrigo falou, né? Porque a evasão de gays, lésbicas, transgêneros na escola é muito grande, se a escola não está preparada para isso, para acolher, a própria escola faz um movimento de exclusão. Então, assim, é uma coleção de não lugares que leva essas pessoas à não existência, às tentativas de suicídio, né, às depressões, né, à falta de esperança. Então, aquela fala que ele diz, eu preciso que você vá para longe para eu continuar te amando tanto assim, eu ouvi disso, né, e da pessoa que mais importa para mim na minha vida, que é a minha mãe. Né? Eu sempre tive uma proximidade muito grande com a minha mãe. Então, quando ela soube de mim, eu tinha 20 anos, ela falou assim, eu estava acabando de entrar na faculdade, e ela falou assim, então estuda muito, tá? Garante um futuro para você e vai viver longe de mim, porque eu não posso ver. Eu não posso estar perto da vida que você quer ter, tá? Porque ela tentou primeiro dizer, vamos num médico. Eu falei, não estou doente. Vamos fazer um tratamento, não preciso de cura. Não existe cura, né? Vamos então para a igreja. Eu falei, não estou endemoniado, vão querer me exorcizar, entendeu? Então ela falou, aí a conclusão dela foi essa. Então vai estudar muito e vai ser alguém na vida para ter a sua vida longe de mim, porque eu não posso estar perto de você, né? Naquele momento eu sabia, ela não usou as palavras do pai do Klaus, não é isso? Para eu continuar te amando. Eu sabia que isso estava implícito, porque eu nunca duvidei do amor da minha mãe. Eu sempre soube que não era um amor incondicional. E, enfim, é isso. Eu queria compartilhar isso com um não lugar onde se tem uma série de não direitos, né? Muitos não direitos. É isso, gente. Obrigado. Te agradeço, assim, pelo relato, professor. Super importante, né, e sensível, que bate muito com essa nossa necessidade, né, e expectativa que a família vá nos acolher, né, do papel da mãe, do amor incondicional, quando existem outras questões, outras violências estruturais que afetam o afeto, né, no final das contas, né. E o quanto isso é uma ferida aberta, assim, eu acho que cada um de nós, né, pessoas LGBTs, tem essa ferida aberta, tem essa vontade de curar, né, essa ferida, e é tudo muito sensível, assim. E eu queria te agradecer, professor, por ter trazido isso. E aí eu lembrei também do que eu tinha pensado, assim, quando eu estava construindo muito depois da fala da Tayane e do Rodrigo, né, sobre esses espaços, né, do espaço higienizado, espaço branco, né, dessa performance que a gente ocupa, né. E aí, quando não é um corpo higienizado, né, os nossos corpos, eles ocupam espaços do folclórico, do exótico, do cômico, né? Assim como de pessoas negras, de pessoas nordestinas, de religiões de matrizes africanas, né? Então, que norma é essa, né? Que parâmetro é esse que não faz sentido na realidade do país que a gente vive, né? Que a gente ocupa, né? Onde a maioria da população é uma população negra, né? Então, assim, é surreal a gente querer que a norma seja uma norma branca, cis, heteronormativa, assim. Então, é tudo muito violento, assim. Por isso que eu acho que é importante. Queria agradecer muito, assim, por ter sido duas pessoas, né, LGBTQIA+, mas, sobretudo, também duas pessoas que usam, né, a raiva na militância para a gente garantir direitos, né, e lutar por direitos, assim. Então, a gente já está meio que caminhando para o final, assim. Queria saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma fala, para a gente também ir já caminhando para as falas finais de cada pessoa. Tem mais alguma dúvida, alguma questão, algum apontamento? Alguém quer falar alguma coisa?
Professora Joyce, Oi, por eu favor. de novo, eu de novo. Eu ia escrever, mas já para não perder tempo escrevendo, né? Queria perguntar, dentro dessa temática que vocês trouxeram, porque é do meu interesse, melhor explicar, né? Como professora aula da pós, eu e o professor Wagner estamos orientando uma aluna, pós-graduação em Educação e Diversidade, que está tratando da temática evasão escolar de pessoas trans no ensino básico. E aí eu queria saber se vocês têm alguma indicação de referência, de plataforma para obter esses dados, porque isso é muito importante. Fiz a mesma pergunta hoje cedo para os demais palestrantes, porque não só, né? Tudo bem, a gente pode ir lá procurar, futucar, fazer todos os trâmites que a pesquisa impõe, né? Mas eu acho legal trazer isso aqui, porque assim como é o nosso interesse de pesquisa, né, para a formação de um TCC, de um artigo, talvez seja importante para os demais que estão nos assistindo. Então, vocês saberiam dar alguma dica de onde procurar, quem ler, uma figura interessante de seguir, sei lá, coisas assim que possam estar registradas aqui, que possa, inclusive, ser interesse pessoal de alguém que nos escute nesse momento? Joyce, o relatório da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ele, de forma inédita, 2 anos atrás, ele trouxe um capítulo LGBT e ele é um relatório que cita dados de direitos humanos, né? E aí no capítulo LGBT ele diz assim, ausência de dados. O que isso quer dizer? Que o governo é a instituição que tem capacidade de, em todos os estados, por exemplo, utilizar os aparelhos públicos, que é a escola, né? Onde você poderia ali declarar o gênero e a gente ter essa informação do corte de gênero dentro do índice de evasão, isso não existe. Porque para a gente aprovar que uma escola aceite alunos trans, já é uma novela. Você sabe disso porque você acompanha as notícias. Então, assim, para a gente colocar lá que tem uma possibilidade da criança ou do adolescente se autodeclarar trans no âmbito escolar, eu acho que a gente ainda vai ter que caminhar assim, muitíssimo, talvez até pegar em armas. Tô brincando, mas eu quero dizer assim, que não tem esse dado tão específico. E, na realidade, faltam muitos dados. A gente tem mais dados sobre a população LGBT com relação à esfera da saúde, porque aí a gente consegue, de alguma forma, sistematizar as demandas, mas aí a gente já está falando de pessoas adultas, né? Mas se já existe um apagão de pessoas adultas com relação a crianças e adolescentes, esse apagamento é maior ainda. Eles fazem de conta que o LGBT ele já nasce adulto, ele já nasce maduro. É um fenômeno impressionante na natureza. Então, assim, a gente não tem esses dados sobre escola, eles não existem. E nem fica velho, né? E nem fica velho. É verdade, Não também fica jovem para sempre. Velho, é um recorte. Nasce com 20 anos, vive até os 35 e acabou. E depois some, Depois ele evapora a vida purpurina. Falamos isso hoje de manhã com o Jorge Caê. Não é mole, não. Obrigada. Tayane, quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre a minha pergunta? Não, eu ia reforçar esse ponto do Rodrigo, né, que esses dados não existem e que a gente sabe que é uma realidade que ela é muito, muito frequente. Assim, eu, por muito tempo, fui voluntária, né, em algumas escolas, principalmente passei bastante tempo, né, acompanhando um ano uma escola em Acari, né, que é uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, e assim, era um número muito grande de adolescentes, né, na verdade jovens, que já era uma escola estadual, LGBTs, né, tinham inclusive 2 meninas trans, e meninos, né, principalmente gays, né, que sabe que são gays e tal, e que evadiram, e que quando a gente vai conversar, uma diretora assim, super bacana, e com alguns professores bacanas, mesmo eles sendo tão bacanas, eles tratam esse tipo de evasão como se fosse uma evasão assim, que está naquele nível de todas as outras, né? Não tratam as particularidades que, na verdade, esses evadem pelo bullying, evadem porque já vivem numa situação de não direito dentro de casa e de pouca autonomia. E aí, como a autonomia, ela, no sistema capitalista, ela está muito relacionada com o dinheiro, esses vão procurar um trabalho e não estudam. Enfim, então tem várias coisas aí, mas que de fato é tratado assim, como não quis mais vir, uma pena, né? E é isso. Deixa eu contar uma coisa rapidinho, que me ocorreu agora na fala da Tayane, que me trouxe à memória um negócio que eu já devia ter contado antes. Algum tempo atrás, um aluno nosso lá de Paracambi, gay, ele veio até mim com uma questão super interessante.
que Paracambi é uma cidade do interior, não sei quantos de vocês, nossos alunos, obviamente, conhecem, mas, assim, quem de longe não está nos ouvindo que não sabe onde é uma cidade do interior, muito religiosa, muito conservadora, que viveu em torno do que hoje é a nossa escola, mas foi uma fábrica de tecido. É uma história muito particular de uma cidade industrial de interior. E, obviamente, conservadora, cheia de tradicionalidades. E uma das coisas muito interessantes que tem na cidade, Julieta pode complementar e vai lembrar desse episódio, nosso aluno veio com a questão seguinte: havia na parada de 7 de setembro um desfile cívico na cidade, fechava a cidade, vinha, né, a rua fechada, o desfile, a banda das escolas, não sei se tem até hoje, mas... E à frente do desfile vinha um rapaz gay que fazia baliza, fazia uma performance. Aí esse nosso aluno veio com a questão, o Saião lembra dele, veio com a questão, vamos entrevistar ele, vamos fazer um curta? Nós chegamos a gravar isso. Mas naquela época, com toda a dificuldade, não sei onde foi parar essa produção, eu vou perguntar a ele onde foi parar, que é do nosso ex-aluno. E aí, na hora de entrevistar, chamou muita atenção, várias coisas chamaram muita atenção, um material riquíssimo, e, obviamente, a gente não passou por comitê de ética, nada disso. Ele foi lá, gravou, aquelas coisas, né? E aí ele disse, o rapaz relatou o seguinte, que ele era endeusado somente naquele período do 7 de setembro, né? Que ele tinha a tarefa daquela performance, né? Daquele glamour, mas que o resto do ano escolar, que ele era aluno da escola, aliás, quando ele foi entrevistado, ele já era ex-aluno, né? Não sei se abandonou ou se concluiu e era emérito, né, da escola, mas ele relata que ele só tinha importância naquele período e que todo o resto do ano ele era execrado, maltratado, sofrido. E ele era uma verdadeira personalidade na cidade, só naquele momento. Então, isso me chama bastante atenção, até porque a gente está falando aqui de produção audiovisual, isso daria um curta super interessante. Aí o menino entrevistou outros alunos da escola, todo mundo, ele é legal. Aí mais tarde, assim, ele é legal, mas... ele não sei o que mais. Tinha sempre um mais atrelado à figura, né, daquele baliza, né? Ô, Joyce, isso tem, se você me permite me interromper, isso tem a ver com a exotização, né? A Lélia Gonzalez, num texto dela, que é um dos mais famosos, que é Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela fala que a mulata tinha como uma apoteose o desfile na Sapucaí, porque ela era um momento onde ela triunfava, ela era hiper desejada. Então, aquela solidão da mulher negra, que era um padrão ao longo do ano, naquele momento do carnaval, era um momento em que ela era a grande referência. O texto da Lélia Gonzalez, da década de 70, falando sobre isso, que é a exotização, né? E para a gente, LGBT, a gente passa por um processo semelhante. Então, esse menino, ele tinha essa função do exótico no momento do desfile, mas o restante da humanidade dele, quando não era interessante ter um elemento exótico, ele também não era interessante. Então é isso, né? Quando a nossa importância se resume a dar uma aparência de diversidade onde ela de fato não existe, né? Quando a única pessoa LGBT que fotografa, que grava o vídeo, porque não tem diversidade de fato. Tem uma alegoria, tem uma performance, tem uma exotização. Lélia Gonzalez, década de 70, hein, gente? Aliás, gente, os textos das mulheres negras, né, porque eles relacionam raça e gênero, né, eles são ótimos para entender as questões LGBT. A gente tem menos produção intelectual sobre LGBTs, então eu sugiro que, para entender mais, as pessoas busquem as referências de mulheres negras, porque são muito úteis. Todas elas, mesmo que não explicitamente abordem, elas estão abordando. Lélia, então, é a base da base da base da base, né? Para entender diversas questões aí, vai muito além daquelas páginas. A gente fica elaborando aquilo muito tempo. Eu queria só contar isso e dar os parabéns, deixar a palavra de novo com vocês, ficar quietinha aqui de novo, saboreando. Te agradeço, Joyce. Bom, eu acho que temos mais alguma pergunta, podemos encaminhar para o encerramento. Essa parte que a gente falou, né, dessa ocupação dos espaços, né, e a falta de dados também, né, é super estratégico, né? Então, assim, se a gente não faz monitoramento e avaliação dos nossos dados,
a gente nunca vai ter como exigir, refutar, questionar, né, o que está posto, né? Então, por isso que é importante essa organização da gente, né? É isso. Até estava na aula de ontem, do professor Roberto, a gente estava lendo o texto da professora Letícia Nascimento, uma professora trans incrível que lançou um livro sobre transfeminismo. E é isso, é nós por nós, né? Porque senão a gente está ferrado. Melhor termo mais amortizado aí. Mas aí eu queria agradecer a presença da Tayane, a presença do Rodrigo, a presença de todo mundo, dos professores, agradecer o espaço, né, que o IFRJ deu para a gente nessa fala. Me senti muito feliz por estar aqui, por ter sido sondada. Eu aceitei o convite assim de pronto, né? Já negociei, eu estou aqui no trabalho, mas eu falei, não, eu vou estar aqui, vou participar. E eu queria, assim, se vocês quiserem falar alguma coisa no final, deixar aí a fala para vocês. Queria mesmo agradecer pelo convite, foi muito bacana, foi muito bom mesmo, muito enriquecedor. Não é fácil a gente tratar desses temas e não é fácil ser o objeto de estudo desses temas, né? Ser a exceção no estado da norma é muito difícil, né? Porque nós, junto com outros grupos, né? Então, pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas com alguma deficiência, enfim, somos aqueles escolhidos, né? Somos os grupos que o Estado, enfim, pode executar sem que haja ali muitas comoções, né? Então, não precisa ter dado, não precisa ter nada. O objetivo que a norma tem para quem é exceção é a eliminação, né? A exotização e logo depois é a eliminação. É por isso que várias pessoas pretas que têm outras graduações, tratam sobre outros temas, são só chamadas para falar sobre racismo e depois pouco importa, né? Então, a gente sabe como é difícil ser exceção no estado da norma, mas é importante atividades como essa, né, para a gente aumentar o nosso nível de conscientização, para a gente saber que a gente tem outros laços, né, porque às vezes a gente fica no nosso território, na nossa família, e a gente acha que não tem ninguém. Então, é importante a gente estabelecer essas pontes, né, de cuidado, de afeto e de troca, né, de experiência. Então, muito obrigada pelo convite. Eu vou deixar meu Instagram aqui no chat para quem quiser mandar mensagem, continuar a discussão. E é isso, muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Gente, eu queria agradecer também o convite, agradecer a Joyce por toda a paciência comigo. Às vezes demora a responder no Zap, faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela foi uma fada. Rani também pela mediação, né, brilhante, pontual, cirúrgica, inteligente, né, com conteúdo. Todo mundo que ficou para assistir, as pessoas colaboraram com perguntas. Thay vai deixar o Instagram dela, vou deixar também. Eu só queria justificar aqui a ausência da Alessandra, né? O compromisso que eu falei que ela estava tentando resolver para chegar mesmo atrasada, é que ela trabalha na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, e hoje a comissão está recebendo a família do Moise, que é o cidadão congolês que foi assassinado lá na Barra, vocês devem ter visto. Então, ela, na equipe de trabalho dela, nesse momento, nessa tarde, está recebendo a família dele. Então, assim, uma demanda ultra de urgência que atrapalhou a participação dela. Mas a Alessandra Maqueda também é uma pessoa trans e negra, super interessante de vocês depois procurarem saber mais e ver as coisas que ela compartilha. Pessoa maravilhosa também. Um beijo, gente. Agradeço todo mundo. Passo a palavra para o professor Sayão, que é o nosso cinedebatedor. Na verdade, assim, agradecer imensamente, né, ter passado esse tempo com vocês, né, a Rania, o Rodrigo, a Tayane, né, a parceria, as pessoas aqui, porque está sendo incrível, né, acho muito rico. E eu fico pensando, né, eu estava pensando em umas questões, como, assim, né, apesar do IFRJ, né, quando o IFRJ tem um no GED, quando vocês falaram de escola, né, acho que tem né, o fato de existir um no GED numa instituição é diferente, a gente sabe que muitas escolas não têm, quer dizer, muitas vezes não é um território seguro a escola também. Mas o IFRJ tem muito a avançar também, né? Então a gente tem muita luta interna, né, mesmo que a gente tenha esse espaço aqui. Então, é muito potente mesmo estar junto aqui, né, com vocês, né, poder contar e a gente poder trocar e poder se fortalecer. Então, mais uma vez, muito obrigado.
Então, e vamos agora para o próximo, né? Às 6 horas a gente tem a mesa de encerramento, porque o dia está excelente. Gente, também quero Obrigado. agradecer muito ao pronto atendimento ao nosso convite, né, Rânia, Thay, que foi através do Rodrigo, e o Rodrigo, como eu disse no início, amigo já de longa data, né, e agradecer em nome do NEABI, né, e fazer como a gente E eu, em nome do Nugedes. isso que eu ia falar, a gente aqui, na verdade, a gente tem vários núcleos fazendo bagunça, a gente já tem um Getudo. Então, em nome do Getudo, em nome do Getudo, que é a união de tudo isso que a gente está fazendo aqui, quero agradecer enormemente pelo carinho, pela oportunidade, pela possibilidade de aprender, de ouvir com sensibilidade para aprender a sensibilizar. Porque eu acho que o jovem que está nos ouvindo nessa tarde, né, aliás, nesse dia todo, né, tá com a oportunidade de aprender a força da sensibilização, porque os afetos mudam as ideias, né? As ideias mudam as ações. Então, eu acho que é fundamental que a gente hoje saia daqui afetado por tudo isso que a gente está ouvindo, né? De modo a sair espalhando por aí o que a gente fala sobre direito, sobre vida, sobre representatividade real, sobre a necessidade de uma politização da vida, né? Não demonização da política, porque ela faz parte de todos nós. Ele não está falando apenas de política partidária, a política vai muito além de um partido político. Então, o que a gente faz aqui é uma politização da melhor qualidade, quando a gente bota um cidadão para pensar sobre essas coisas tão importantes para a vida de cada um de nós. Então, quero agradecer imensamente pela educação pública federal de qualidade que a gente representa no dia de hoje. Muito obrigada a todos. Beijo, gente. Seguir, Rani. Beijos. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Quem estava gravando era a Ju? Pode interromper a gravação, Julieta.